Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre a corrosão, então vem comigo. Você com certeza já ouviu falar sobre o fenômeno da corrosão, e é provável que você associe o termo à formação de ferrugem. Bem, essa associação é muito corriqueira, pois o ferro é o metal que mais comumente sofre corrosão, gerando como produto a ferrugem, que é um sólido castanho avermelhado chamado de óxido de ferro 3 hidratado. A ferrugem surge na superfície de diversos materiais contendo ferro, gerando muitos prejuízos por todo o mundo. Para se ter uma ideia, estima-se que 20% de todo o ferro produzido na atualidade seja utilizado para substituir outras peças de ferro que sofreram corrosão. Mas não é apenas o ferro que sofre corrosão, pois dizer que o material sofreu corrosão significa dizer que esse material sofreu um processo de destruição devido à interação com um determinado meio de exposição. Essa destruição pode ser total, parcial, superficial ou estrutural. Dessa forma, temos que diversos materiais sofrem corrosão, como outros metais, como o zinco, o alumínio, a prata, dentre outros. Além dos metais, nós podemos citar também a corrosão de polímeros e de estruturas de concreto. A corrosão pode ser classificada como corrosão eletroquímica, química e eletrolítica. A corrosão eletroquímica é caracterizada por ser um processo espontâneo que ocorre na presença de água. E como exemplo de corrosão eletroquímica, nós podemos citar a formação de ferrugem. A corrosão química, diferentemente da corrosão eletroquímica, ocorre sem a presença de água e por isso também é chamada de corrosão seca. Neste caso, um agente químico é o responsável pela deterioração do material. Como exemplo de corrosão química, nós podemos citar a corrosão de polímeros pela ação de solventes e a corrosão de concretos pela ação de ácidos. E, por fim, nós temos a corrosão eletrolítica, que é um processo não espontâneo que ocorre quando o material é exposto a uma corrente elétrica, sendo muito comum em tubulações de petróleo. O tipo mais comum de corrosão é a corrosão eletroquímica, que, como já mencionamos, é um processo espontâneo que ocorre na presença de água. E esse é o tipo de corrosão que ocorre com os metais. Vamos agora analisar como se dá a corrosão eletroquímica responsável pela formação de ferrugem. O ferro oxida facilmente na presença de oxigênio e água, formando uma pilha de corrosão. Assim, na região anódica, temos que o ferro oxida, gerando o cátion Fe2+, e liberando 2 elétrons, formando assim o polo negativo da pilha. Lembre-se que a semi-reação que contém elétrons nos produtos é sempre a reação de oxidação. E onde ocorre a oxidação, temos o ânodo. Para lembrarmos mais facilmente, nós podemos gravar que a oxidação e ânodo são palavras que começam com vogais. No polo positivo da pilha podem ocorrer diferentes processos de redução, sendo que o mais comum deles é a redução da água, como apresentado na semi-reação a seguir. Nós já sabemos que onde ocorre a redução é onde temos o cátodo da pilha. E para lembrarmos mais facilmente, nós podemos gravar que redução e cátodo são palavras que começam com consoantes. Bem, para que todo esse processo ocorra, é necessário que seja possível o fluxo de elétrons do ânodo para o cátodo, o que não é nenhum problema neste caso, já que estamos trabalhando com metais que são ótimos condutores de corrente elétrica. Além disso, é necessário que haja também um meio que permita um fluxo de íons entre as regiões anódicas e catódicas, o que é possível devido à presença da umidade. Esse fluxo de íons fecha o circuito elétrico da pilha. O ferro 2+, formado no ânodo, e o íon OH- formado no cátodo reagem para formar o hidróxido de ferro 2, que posteriormente é oxidado na presença de oxigênio, formando o hidróxido de ferro 3. O hidróxido de ferro 3, ao perder água, forma o hidróxido de ferro 3 monohidratado, que possui a cor castanho avermelhada, característica da ferrugem. Agora que já conhecemos o processo de corrosão eletroquímica, nós vamos aprender como evitar que o metal sofra corrosão. A proteção contra os processos corrosivos é de extrema importância ambiental, social e econômica, e são vários os métodos empregados para evitar que os processos de corrosão ocorram. Um processo muito comum é o chamado de proteção anódica,
Com esse método, busca-se evitar o contato do oxigênio com a superfície do metal, utilizando-se uma camada de tinta para revestir o metal e impedir que ele entre em contato com o oxigênio. Esse é um método muito eficiente, mas que exige manutenção constante, já que a tinta sofre desgaste com a exposição à chuva e ao sol. Outra forma de proteção consiste em utilizar um metal de sacrifício. Um metal de sacrifício nada mais é que um metal que possui uma tendência maior de sofrer oxidação do que o metal protegido, ou seja, que apresenta um potencial de redução menor. Considere o seguinte exemplo. Aqui temos uma tubulação de ferro conectada por meio de um fio condutor a um recipiente contendo magnésio. Ao compararmos os potenciais de redução do ferro e do magnésio, podemos observar que o magnésio possui um potencial de redução menor. Logo, podemos dizer que o magnésio oxida no lugar do ferro. Nessa técnica, é necessário também realizar uma manutenção, trocando de tempos em tempos o metal de sacrifício devido ao desgaste. Na próxima aula, nós vamos aprender sobre a eletrólise, então não deixe de se inscrever no canal. Se você gostou dessa aula, aperte o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Conheça também as nossas redes sociais. Então é isso, e até mais!